turmas lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Às vezes eu esqueço de falar meu nome aqui, mas eu sei que está aí escrito, né, nos slides. Queridos, meus bem-vindos para mais uma aula, aula 17, do componente curricular de filosofia. Olha, espero que vocês estejam gostando dessa aula e os professores aí, meus colegas, estejam aí auxiliando vocês, ajudando a compreender os conteúdos que nós sabemos que é complexo. Então, estudantes, é necessário muita atenção, focar aí nas aulas, fazer pesquisas também. Só com o tema aí, você pode ter inúmeros vídeos e pesquisas também, insights, que vai aí auxiliar você, caso você queira ampliar, né? Aprender os conceitos a mais do que nós trazemos aqui. Tudo bem? Obrigado, professor. Momento aí que vocês tiram as dúvidas dos alunos, certo? Tem professor formado em filosofia também, professores que gostam de estudar, conseguem aí captar a mensagem, mas explicar de forma melhor que nós, né? Muito bem, queridos. Gostaria de ter assim, muito mais tempo para a gente falar muito, conversar muito, fazer muitas reflexões, né? Sobre o nosso tema, mas o tempo é curto. E nessa aula, ó, vai ter momento interativo para vocês ficarem aí fazendo reflexões, certo? Eu trouxe o nosso tema dessa aula, vamos lá, sobre o helenismo, né? Aula 17.1, período, as escolas helenísticas e greco-romanas. Vamos falar um pouquinho, então, da passagem da era clássica para a era helenística. E um pouco também sobre epicurismo, ou seja, felicidade, prazer da vida, oculta e moderada. Vamos ver o que é isso? Vamos lá. Então, o que foi a era helenística? Estudante, essa era, como, né, já está dizendo, era, quer dizer o quê? Que foi uma passagem de um tempo para outro. Vocês aprenderam aí sobre o período da filosofia clássica, né, lá na Grécia Antiga. Teve o período pré-socrático, período socrático, depois a era clássica, né, que é esse período aí que se desenvolveram a filosofia de Platão, Sócrates e Aristóteles, entre outros. E depois houve também rompimento desses pensamentos com uma outra era, que é essa que nós vamos trazer aqui para vocês. Então, vamos para a tela? Então, é isso. Helenística, né, período ou helenismo, né, essa passagem de uma era para outra, né, da era clássica, a qual houve, então, fusão de conhecimento, fusão na cultura grega. Como assim, professor? Ou seja, mistura com outras culturas. Houveram, então, também novas teorias, né, filosóficas, embates ou contrapondo a essas teorias, né, desses filósofos ali da era clássica. Então, ó, vou já trazer aqui para vocês o início, vamos ler esse texto aqui, ó. Início no contexto, ou seja, o período das escolas helenísticas, deixa eu pegar aqui meu pincel, que às vezes eu ando esquecendo de trazer ele antes. Então, aqui no cantinho, ó, o período das escolas helenísticas, né? Escolas seriam o quê? Grupos, né, de pensadores que tinham ali uma linha, né, uma linha de pensamento, uma linha ideológica, podemos dizer assim, né, ideológica, mas de conhecimento filosófico. Inicia no contexto da conquista, lá, das conquistas, na verdade, de Alexandre o Grande, até o fim da era pagã, e que, além do florescimento do cinismo, aparecem grandes movimentos também epicuristas, ou epicurismo, do estoicismo, do ceticismo, e posterior à divulgação do ecletismo, né? Então, queridos, esses movimentos aqui, alguns eu vou estar tratando na aula, tá? Nem todos, acho que no segundo ano, terceiro ano, que nós estaremos aprofundando. Mas vamos falar aqui da passagem, né, dessa era clássica para o helenismo. Você já aprendeu na aula anterior sobre Aristóteles, né? Um pouco sobre Aristóteles, que morreu lá em 322 a.C., e Atenas, após a morte de Alexandre, que foi em 323, perdeu hegemonia na Grécia, né? Atenas
passou a ficar mais fragilizada. Aristóteles, então, fugiu de Atenas para evitar a perseguição após a morte de Alexandre, né, que ele era ali como se fosse o professor de Alexandre, né, que acusou de apoiar o governo macedônio e morreu em Calcis, na Eubéia. Isso aí é um pouquinho do contexto, da mudança aí da Grécia, né, de Atenas, que perdeu ali a hegemonia. Né? A passagem, então, da era clássica para a helenística, na Grécia, ocorreu após a morte de Alexandre, que foi marcada, então, pela expansão da influência grega e pela fusão de outras culturas. Ou seja, houve, então, influência dos gregos em outras culturas. Alexandre ele já fazia isso, né? Ele já expandia a cultura grega para outros territórios. Né? Vocês sabem, quem já assistiu o filme sobre Alexandre o Grande, foi um dos maior guerreiro, vou chamar de guerreiro, né? No sentido que é uma coisa positiva, né? Você invadir os territórios, né, alheios e sair matando as pessoas. Isso não é nada positivo, mas ele foi um grande conquistador no ponto de vista da expansão, né, territorial nesse período aí. Ou seja, principalmente culturas orientais. Então, houve essa mistura com a cultura grega, com outras culturas. O helenismo, então, é um período que se estendeu até a conquista de Roma. Olha, 146 depois de Cristo, após, né? Antes de Cristo, na verdade, não depois, desculpa. 146 antes de Cristo. É caracterizada, então, pela difusão da cultura grega por um vasto território pela formação de centros culturais, certo? Então, é importante que vocês compreendam esse contexto histórico, tá, estudante? A professora precisa decorar tudo. O que aconteceu, que ano que morreu Aristóteles, Alexandre, e onde eles estavam, o que eles faziam. Não, vocês precisam entender que a passagem da era clássica dos filósofos que eram concentrados ali, esses filósofos de Atenas, né, por Aristóteles, Platão, que foram seguidores de Sócrates também, Sócrates que também tinha base em outros filósofos, e também trabalhamos isso na aula anterior sobre os sofistas. Então, foi essa passagem, esse rompimento aí com essa filosofia clássica para novas culturas, né? Novas ideias. As outras civilizações, né? Os outros povos, vamos dizer assim, também tinham sua filosofia, né? Assim como os orientais, nós vamos tratar também, acho que tem uma aula sobre isso, dos povos ali de outras culturas, de outras religiões, vou trazer essas religiões, muitos povos ali, tanto na Europa Oriental, Europa Ocidental, Europa do Leste, né? Leste europeu, e muitos outros ali, os egípcios, também os árabes, né? Vou falar da filosofia árabe, certo? Então vamos voltar, vamos para a tela, que vou também já tomar um pouquinho de água aqui, que a minha garganta começou a fechar. Queridos, então, as principais realizações da cultura helenística, vamos direto aqui, notáveis pelo progresso da matemática, olha quantos conhecimentos e ciências eles desenvolveram, né? Especialmente a de Euclides, autor dos elementos da geometria. Na física, teve grandes descobertas por Arquimedes. Na filosofia, desenvolveu duas correntes, estoicismo e o epicurismo, né? Ou escolas, ou seja, estoicismo, que nega qualquer forma de validade das coisas materiais e defende a total renúncia a elas. E o epicurismo, que é contrário do estoicismo, defende a busca do verdadeiro prazer. Olha que contradição, né? Estoicismo nega ou renuncia às coisas materiais.
O epicurismo não, tudo que traz prazer para a vida é o verdadeiro. Muito bem, este é um mapa que eu trouxe para vocês, né? Para vocês identificarem aqui a região onde foi essa ação ficou conhecida como helenismo. Termo, né, que designa o quê? Tanto um período histórico como a supremacia da cultura grega nos 3 grandes reinos helenísticos, a Macedônia, a Síria e o Egito. Certo? Então, a filosofia não ficou só na Grécia, ou lá em Atenas. Depois eu identifico aqui no mapa essas regiões para vocês terem noção, né? Aqui nesse mapa, sempre para a gente se localizar também no espaço físico. Nasceram, então, várias religiões também nesse período, estudantes, cujos deuses e concepções religiosas provinham de quê? Das diversas culturas antigas. Isso mesmo, o helenismo ele foi marcado pelo fim da fronteira entre diversos países e cultura. Ou seja, não havia mais só aqueles limites ali. A filosofia era só os gregos, né? Aquela arte, aqueles conhecimentos, que os gregos inventaram quase tudo, né? Pessoal, posso trazer para vocês, fazer essa indagação, que os gregos inventaram quase tudo, porém se expandiu, né? Outros territórios, outras nações também tinham seus conhecimentos, tinham suas produções filosóficas, culturais, religiosas. No helenismo, as diversas culturas misturaram-se e fundiram-se num grande caldeirão que continha o quê? Ideias religiosas, filosóficas e científicas de todo tipo. Os gregos, então, foram a base, né, para a filosofia. A ciência do helenismo também estava influenciada pela mistura das experiências culturais. A cidade de Alexandre, no Egito, tinha um papel chave como ponto de encontro do Oriente e do Ocidente, enquanto Atenas continuava a ser capital da filosofia, né? Ela não fica para trás. Atenas ainda continuava a ser a capital da filosofia. Muito bem. Deixa eu tomar uma água aqui. Melhorar aí a minha garganta. Com as escolas filosóficas deixadas por Platão e Aristóteles, a Alexandria, né, que é uma cidade lá no Egito, tornou-se a metrópole da ciência. Olha que interessante. Muito boas essas informações, queridos. Então, a cultura helenística pode ser comparada com o mundo de hoje. Como assim, professor? No século XX, é caracterizado pelo quê? Comunidade internacional cada vez aberta, né? Com grandes transformações na religião e na concepção de vida. No nosso tempo, né, podemos falar desde o período moderno, ali século XVIII, XIX, vemos que uma mistura de religião, filosofia e ciências antigas e novas podem contribuir para novas ofertas no mercado de concepções do mundo. Herança, então, do helenismo. Então, a era contemporânea, que é agora, do hoje, eu já estou falando do agora, começou desde a Revolução Francesa até o presente. As características principais que englobam o surgimento Estado-nação, o crescimento do capitalismo, a industrialização, a globalização, tudo isso são características, né, do período contemporâneo. E o aumento da relevância da tecnologia, muitos outros exemplos poderia trazer para vocês. Então, além disso, a contemporaneidade é marcada por conflitos mundiais, movimentos sociais e a procura por direitos humanos. Meninos, não vou poder estar aprofundando muito devido ao nosso tempo, mas vamos já aqui para o próximo slide, que é confirmar que a filosofia helenística ainda se ocupa dos problemas apresentados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Olha, eles foram ali os primórdios, né, de bases de muitas teorias. Eles desejavam o quê?
estabelecer como é que o homem deve viver e morrer da melhor forma. A ética foi colocada na ordem do dia, tornou-se um projeto filosófico mais importante na nova comunidade internacional. A ética e também os direitos humanos, né? O ser humano sendo colocado como centro, já fazia parte dos conceitos da filosofia, mesmo a filosofia clássica, tão distante de nós. E hoje isso não é diferente. A questão lá, né, nos primórdios, era que consiste na verdadeira felicidade, de que modo pode ser alcançado. Né? Então, de que forma podemos ser felizes? Né? Vai depender de cada um. Por isso, o epicurismo, felicidade e prazer da vida oculta e moderada. Os filósofos epicuristas, que é uma doutrina do grego, Epicuro, que é uma corrente filosófica que se centra na busca pela felicidade e pela paz de espírito, através, então, dos prazeres e da ausência de dor. Felicidade é o quê? Ausência de sofrimento, não é verdade? Então, como esse filósofo trouxe, então, ideias para alcançarmos isso? Né? Foi fundado, então, por esse filósofo Epicuro, no século IV a.C., Ele defende que a felicidade reside na tranquilidade da mente, na ausência de sofrimento físico. E como, professor, alcançar o sofrimento físico? Não é? Evitar doenças, evitar conflitos, problemas. Isso é uma aula, é uma semana de aula para a gente falar sobre tudo isso. Muito importante, professor. Então, aí poderá, né, aí pegar momentos das aulas para fazer reflexões sobre isso. Né? O epicurismo enfatiza, então, a busca pela felicidade através da moderação dos prazeres. Tudo que é fora do equilíbrio, a gente sabe que não é positivo. Né? Então, e da ausência de dor, enquanto o hedonismo, em sua forma mais ampla, defende o prazer é o único bem, o que o objeto principal da vida é a maximização da felicidade. Então, já é o contrário, né? O prazer é o único bem para promover a felicidade. O epicurismo, embora seja uma forma de hedonismo, busca prazer mais equilibrado e racional, para evitar o quê? A busca desenfreada por prazeres imediatos e sensoriais, né? Porque o prazer ele pode ser só imediato, ele pode ser só o sensorial e não ser a verdadeira essência para a felicidade, não trazer a verdadeira essência. Né? Como o hedonismo mais popular pode sugerir. O prazer por prazer é motivo de felicidade, nós sabemos que não. Para o epicurismo, o prazer não é apenas a experiência de sensações agradáveis, mas também a essência de dor e de sofrimento, tranquilidade da mente e a paz interior. Na contemporaneidade, é hedonismo. O que é o hedonismo? Somos pessoas, aliás, somos hedonistas, né? Somos pessoas cada vez mais cercadas por nosso individualismo, tornando um formato egoísta, em que o ego busca apenas o prazer e a satisfação imediata e individual. Somos consumidores, hedonistas, pois o prazer em nosso tempo tornou-se sinônimo de consumo. Então, qual é a atenção que eu convoco vocês? Que sejamos pessoas com atitudes, né, que busquem a felicidade, mas essa felicidade com prazer equilibrado. Né? O prazer, quando ele é fora do equilíbrio, nós vamos cometer muitos erros, né? Muitos equívocos. Por quê, professor? Porque se o indivíduo buscar a felicidade só pelo prazer, ele vai tomar atitudes irracionais. Por exemplo, a bebida. Né? O prazer na bebida, seja a bebida alcoólica ou a bebida não alcoólica, vamos dizer assim, um refrigerante. Se você gosta de beber um tipo de refrigerante.
E aí, só pelo prazer que dá de tomar o refrigerante, você tomar refrigerante todos os dias, constantemente, você vai adquirir o quê? Uma diabetes. Vai engordar de forma desequilibrada, né? De forma desordenada, por exemplo. Vai ter excesso de peso. Então, veja que os nossos comportamentos precisam ser o quê? Racional. Tomar decisões dentro de um equilíbrio racional e não apenas pela busca do prazer. Então, felicidade é ter paz, saúde, equilíbrio, né? Dar conta de si, ter autoconhecimento, tomar as decisões consistentes, coerentes, né? Dentro da sua realidade, conhecer a minha realidade, conhecer o mundo também de forma mais ampliada, não posso ficar só dentro da minha caixinha, certo? Então, a busca da felicidade é algo que a gente faz constantemente, mas dentro dessa perspectiva. Voltando para o texto, né? Então, não vamos tomar atitudes hedonistas, egoístas, e sim na perspectiva epicurista, mais equilibrada. Aí eu trago para vocês contribuições das escolas da era helenística para a sociedade, até a sociedade atual. Apesar de pertencer ao passado, e continua, a era helenística ainda continua influenciando a sociedade atual de diversas formas, especialmente no campo da filosofia, artes, ciências, certo? As escolas filosóficas helenísticas, como estoísmo, epicurismo, ceticismo, trouxeram reflexões sobre ética, felicidade e relação do indivíduo com o mundo, que ainda são estudadas e debatidas hoje. E alguns desses conceitos aqui, estudantes, estão dentro de algumas religiões, certo? Porque são pensamentos ou ideias, né, filosóficas, embasamento, né, teórico, embasamento que podemos ter como também fundamentos científicos, em alguns casos, né? Não vou dizer que são todos. Então, queridos, vamos para um momento interativo, um momento que vocês gostam muito. O professor vai agora, nesse momento, junto com vocês, se organizar se organizar em grupo e oriente que os estudantes façam reflexões sobre o que aprendeu sobre a filosofia epicurista e hedonista, né, os conceitos aí que o texto trouxe, e respondo: quais dessas filosofias são relacionadas com o modo de vida da sociedade atual? Em qual dessas filosofias seu modo de vida pertence? Vocês podem responder oralmente aí, certo? Você, em qual dessas filosofias você pertence? Ou nenhuma dessas, você tem outra. Traga aí seus pontos de vista pelo seu modo de vida, sua cultura, a cultura que a sua família pertence, a comunidade em que vocês estão. Qual é o seu modo de vida, estudante? Tem a ver com uma dessas filosofias? Faça um desenho e represente sua concepção filosófica e apresente à classe. Então, você vai representar essas ideias aí por meio de um desenho, não necessariamente um desenho, um símbolo, certo? Ou só faça oralmente. O professor vai trabalhar aí da forma que ele achar melhor com vocês. Tudo bem? Então, tenham esse momento para vocês, ainda tem uns minutinhos a mais. Façam essas reflexões entre vocês, conversem, fala sobre o modo de vida que você se encontra agora, como jovem, aí na sua comunidade, na sua escola, certo? Aí conversa entre vocês, pode ser em grupos menores ou a toda a sala. Depende aí do professor, como vocês acharem melhor. Tá bom? E aguardo vocês na próxima aula. Até lá!